Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Quero agradecer a oportunidade, pastora Cláudia, presbítero André, intercessora Andréia. Desmarcamos algumas vezes que eu peguei uma gripe, ainda estou até bem corizando, mas Deus está no controle. Aqui eu me sinto em casa, mas não por isso que eu não esteja nervoso. Estou muito nervoso, mas Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Deus ministrou essa palavra no meu coração, uma palavra bem conhecida. Busquei em Deus uma palavra para esse culto de libertação, de cura, na quarta-feira. E Deus me deu essa palavra que fala a cura de um cego de nascença. Uma passagem bem conhecida, em que nós vamos meditar alguns versículos. O capítulo por si só é bem grande, são 41 versículos. Obviamente nós não vamos discorrer sobre os 41 versículos, apenas alguns, e que começa assim, queridos. Tem por título A Cura do Cego de Nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem Deus colocou no meu coração e eu busquei em Deus o que passar para a igreja, porque eu busquei em Deus para que Deus pudesse falar com os irmãos e obviamente falar comigo também. E alguns versículos me chamaram a atenção ao ler essa passagem muito, muito forte, que diz o verso 1: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Sabe, queridos, os discípulos estavam ali com Jesus, e os discípulos eles não se atentaram para aquele cego. Deveria ser um dia comum naquele lugar, um dia onde a multidão apertava Jesus, como sempre era feito, e aquele cego estava ali de nascença. Só que diz a palavra do Senhor no verso 1 que Jesus, ao passar, ele viu aquele cego de nascença. Diferentemente do cego Bartimeu, que gritava, que clamava, a palavra de Deus diz aqui em João 9 que foi Jesus quem viu aquele homem. E muitas das vezes é assim comigo e com você. Às vezes a gente não precisa gritar no bom sentido, sentido figurado da situação, mas Jesus ele sempre vê a gente. Eu não sei como você entrou aqui, qual é a sua deficiência. A sua deficiência talvez ou alguma situação te impeça de ter sensibilidade espiritual, de ter a sensibilidade de ouvir ao Senhor. Embora seja, eu diria até um pouco impossível não sentir a presença do Senhor com os louvores que já foram entoados aqui. Sabe, sempre quando eu entro aqui, ou seja, em qualquer lugar, na casa do Senhor, eu peço ao Senhor para sair diferente de como eu entrei. Sabe, isso não é um jargão, querido. Porque a gente entra aqui e a gente tem que sair diferente, não tem como. E a gente só sai diferente se a gente estiver ligado. Foi dito aqui, não sei se pela Isa ou se pela André, que a gente tem que estar ligado. E tem que estar ligado, irmão. Porque senão a gente vai sair da mesma forma. E a minha oração nessa noite, para mim e para você, é que saiamos daqui diferentes. E que para sairmos diferentes, a gente tem que estar ligado. Ligado nos mínimos detalhes, irmãos. Porque o Senhor já está aqui. A palavra de Deus diz que onde está 2 ou 3, ele já se faz presente. Então, Deus já está aqui. O que falta para ele ouvir o meu e o seu clamor? É estarmos ligados. Para sairmos daqui diferente de como entramos. Então eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é a sua fragilidade.
Mas eu sei que de uma coisa, o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele está vendo o seu coração. Assim como aquele cego de nascença, onde os discípulos passaram despercebidos, e o Senhor olhou para ele. Perceba que quando o Senhor olha para ele, aí sim os discípulos prestam atenção nele. Precisa o Senhor olhar para aquele homem, para que os demais percebam aquele homem. Sabe, às vezes a gente está querendo os holofotes dos homens e da multidão. Mas basta que o Senhor nos perceba, irmãos. Basta que o Senhor olhe para mim e para você. Esse é o olhar mais importante que nós devemos procurar. Não é o olhar do homem, não é o olhar do pastor, da pastora, é o olhar do Senhor. Porque o Senhor pode usar o pastor, a pastora, seja lá quem for, para aí sim olhar para você. Mas o olhar mais importante é o do Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Aqueles homens passaram despercebidos e não viram aquele homem, mas Jesus olhando. Às vezes a gente está tão despercebido, às vezes a gente, então, desculpa a expressão, tão Zé ninguém, mas basta só o Senhor olhar. Basta só o Senhor abrir uma porta. Basta só o Senhor começar a erguer o seu ministério, para que os holofotes dos homens começam a te olhar. E nesses holofotes, irmãos, são as calúnias, as difamações, os olhos grandes. Porque perceba que no verso 2, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, se a pessoa nascesse com uma certa deficiência, ou melhor, se a pessoa tivesse uma certa deficiência, ou ele tinha pecado, ou era uma coisa hereditária, ou eram seus pais. Aqui não tinha como ser ele, porque era cego de nascença. Então, obviamente, deveria ser os seus pais. Só que Jesus fala uma coisa para ele interessante: nem ele pecou, nem os seus pais. Perceba que os discípulos, eles olham para ele com o olhar humano. E quando a gente fala do olhar humano, a gente pode ir no livro de Jó. Os amigos de Jó acusando Jó: alguma coisa você fez. E Jó falando: não fiz nada. Fez sim, pode falar pra gente. Para tudo isso ter vindo sobre a sua vida, alguma coisa aconteceu. Falou um, falou dois, os 3 amigos de Jó acusando Jó que ele tivesse feito alguma coisa. E eu e você sabemos que Jó não havia feito nada. Capítulo 1 de Jó. E havia um certo homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem sincero, temente a Deus, desviasse do mal. O Senhor falando a respeito de Jó. No verso 8 do capítulo 1, Deus tem um diálogo com Satanás, dizendo a respeito de Jó: observaste tu, meu servo Jó? Se desvia do mal. Ele não havia feito nada, mas aqueles amigos deles estavam falando: fala pra gente o que aconteceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente não fez nada. Às vezes eu e você não fizemos nada. Talvez essa situação que você esteja passando não seja você que tenha ocasionado isso. Mas as pessoas vivem dizer: está desempregado, alguma coisa ele fez. E o marido está lá no mundo, alguma coisa ele fez. Não, irmãos. Deus, ele quer se manifestar o poder dele nessas coisas aí. Assim como o Senhor falou para aqueles discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim é para que se manifestem nele as obras de Deus. Vai ser assim na minha e na sua vida. Tem certas coisas, irmãos, que não é no seu poder. Tem certas coisas que não é na força do homem, é na força do poder do Senhor Jesus. E ponto. Mas quando vai acontecer isso, irmão Rafael? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Às vezes a gente quer a coisa no nosso tempo. E não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E Jesus fala para ele: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os seus olhos, os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa poderosa, irmãos. Olha que coisa poderosa. Sabe, quando Jesus cuspiu na terra, eu estava buscando entender em Deus essa revelação. Sabe, a terra, ela significa o pó.
E em Gênesis capítulo 2, Jesus e Deus, é a mesma coisa, diz que ele fez o homem do pó e assoprou o fôlego de vida nas suas narinas. E sabe o que diz Isaías 64, verso 8? Que nós somos o barro e ele é o oleiro. Isso é forte, irmão. Isso é forte demais. Aí Jesus, ele aqui apontando sempre para ele. Ele diz aqui, e tendo dito, cuspiu na terra. Olha o DNA do Senhor Jesus. É o pó, que é lá de Gênesis capítulo 2, cuspiu. O que a gente consegue identificar no DNA? É cabelo e a saliva, irmãos. Jesus, ele pega ali numa expressão para significar a criação. Ele pega o pó, que é a terra, e a sua saliva, para mostrar que ele detém todo o poder do céu e da terra. E passa nos olhos daquele homem. Isso é forte, irmão. A gente tem que estar sensível aos detalhes da palavra do Senhor. Eu busquei em Deus e falei, Senhor, mas por que ele fez isso? Porque a cura, ela poderia ser imediata. O Senhor Jesus poderia falar, igual fez com o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Quero ver, Senhor. Ok. Sem a visão. Só que o Senhor, ele diz aquilo, ele faz isso aqui para aqueles fariseus, para aqueles doutores entenderem que ele detém todo o poder no céu e na terra. Sabe, ele pega algo lá de trás, porque se você continuar lendo, os judeus estavam dizendo: quem é este que pode fazer isso? Porque a cura aconteceu num sábado. E se você pegar Êxodo capítulo 20, a partir do verso 9, diz lá a palavra que a gente tem que trabalhar os 6 dias, mas no 7º dia descansar. Só que o Senhor, ele veio para desconfigurar tudo. Ele veio para confundir os sábios. Ele cura esse cego de nascença no sábado. E os judeus criam que só quem podia curar, ainda mais um cego, era o Messias. E o Senhor Jesus não era o Messias, porque se tratava de um sábado. Olha a confusão que Jesus faz na cabeça dos entendidos. Isso é muito forte. Porque às vezes nós achamos que sabemos de tudo, mas a gente não sabe de nada. A gente acha que tudo vai ser de uma forma, aí Deus vem e faz tudo diferente. A gente quer de uma forma, Deus quer de outra. A gente quer a nossa vitória triunfante. Deus muitas vezes quer a nossa vitória na humilhação, irmãos. Passando pelo vale. Vamos chegar? Vamos chegar. Mas Deus, ele quer de outra forma, para que o nome dele seja glorificado. Não foi os seus pais, não foi você que pecou, mas e essa tribulação presente, que não há de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada, vai ser para a glória do Senhor Jesus. Romanos 8:18 diz isso. Sabe, queridos, então me impressiona, porque o Senhor, ele faz essas coisas. E olhando aqui, continuando, então os vizinhos, verso 8, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto isto, que era cego, diziam: não é aquele que estava assentado e mendigava? Aí o verso 9 diz: uns diziam, é este, outros, perece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. E disseram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus que antes estavam cegos. E era o sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais coisas? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daqueles que te abriu os olhos? Ele respondeu que é um profeta. Ou seja, você vê que aqueles homens estavam insistindo para que ele falasse quem era o homem que havia feito aquele milagre. Se você continuar discorrendo o texto, eles vão perguntar aos seus pais se ele era cego de nascença. Aí diz a palavra que os pais deles falaram: ele era cego de nascença sim. Aí perguntaram se era Jesus que havia curado. Aí os pais dele falaram assim: ó, pergunta a ele, porque ele já é de maior, já tem idade. Ele responde por si só, porque os pais deles estavam temendo
porque se reconhecesse Jesus como Cristo, eles eram expulsos da cidade. Aí ele vai e continua dizendo, dá o verso 25, põe por favor. Respondeu ele, pois lhe disse, se é pecador, não sei, porque eles estavam falando que Jesus era pecador. Aí ele disse, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, e que é, havendo sido cego, agora vejo. E tornaram e disse, quem te fez isso? Que te fez com ele? Como te abriu os olhos? Respondeu, já não te disse isso, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? Aí continua também discorrendo o texto, dizendo que aqueles homens acabaram expulsando esse cego de nascença. E Jesus, vendo que tinha, no verso 35, Jesus, vendo que havia sido expulsado, encontrou com ele e disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, esse cara sou eu. Foi isso? Tu já tenho visto. E você fala com ele. E disse ele ao Senhor, Senhor, eu creio. E o adorou. Ele reconheceu o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que aonde a presença do Senhor habita, há transformação de vida. Onde há a presença do Senhor, não tem como, vocês estão rindo? Não tem como a presença do Senhor passar e você continuar o mesmo. Não tem como. Se você era assim, você não é mais. Se você xinga palavrão, você não vai passar a xingar mais. Se você estava na roda dos escarnecedores, você vai passar a não frequentar mais isso. Sabe, eu me alegro muito, falei isso com a minha esposa, no último culto dos varões. Meu primo aqui é Demilton, meu primo emprestado, que é primo da Alessandra. Ele tirando dízimo as ofertas, assim, comecei a bater foto dele e mandei para a Alessandra. Como o meu coração se enche de alegria. Ele morou um tempo junto com a Caiane, ali na frente da minha mãe. E a gente ouvia as discussões, não tinha como. E hoje estão os dois aqui na casa do Senhor. Olha como essa transformação, irmão. Olha como as transformações. Eu tenho certeza que muitas das vezes a Iane pensou em desistir. Eu sei que muitas das vezes o tio, os mais íntimos, pensou em desistir. Mas olha que coisa linda. E ele falou algo de viagem, lembra, Ademilton? Que ele falou que a gente estava falando acerca da presença de lugares onde pode ir. Ele já viajou para a Noruega e para a Dinamarca. Meu Deus. Mas tem algo que ele foi e que é inexplicável. E para onde é? A presença do Senhor Jesus. Como eu me alegro disso. Sabe, até muitos amigos seus não te davam tanta credibilidade no começo da sua caminhada. Olha como Jesus faz. Aquele cego de nascença, ele não foi mais o mesmo. E eu e você não podemos ser mais o mesmo. Se Jesus de fato entrou em mim e em você, a gente tem que ser outra pessoa. A gente não tem que estar nos lugares ou quando a gente ia. A gente não tem que frequentar os mesmos lugares que outrora nós frequentávamos. Ai, irmão Rafael, mas é difícil para mim. Eu sei. É difícil para todo mundo. Mas se você quiser, se você tiver a força de vontade, o Senhor Jesus te ajuda. Eu tenho certeza que não foi fácil para você. Tenho certeza que não foi fácil para você. E hoje a gente vê isso. A minha mãe fica toda feliz. Rafael, lembra? Eu falei, lembro, mãe. Nossa, estão indo direitinho lá. Às vezes eles vão com o filho dele. Nossa, já está grande. Tá, mãe. Nossa, quem viu e quem vê. Sabe, hoje está aí, ó. Mais um ajudador da obra do Senhor. Há diferença quando a gente serve ao Senhor Jesus. É Lucas quem está narrando isso. Onde Jesus entra a ressurreição. Onde Jesus entra a liberdade. Onde Jesus entra a transformação. Eu era, não sou mais. Eu fui, não sou mais. Eu era assim, não sou mais. Sabe, o tal presbítero aqui adora falar sobre Atos dos Apóstolos. Eu até separei aqui, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. Que passagem poderosa,
O verso 1 diz, Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E diz a palavra que ele indo, aconteceu que chegando perto de Damasco, ele foi submetido a um resplendor de luz. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizia, Senhor, Senhor, quem és? Aí diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu sabe da transformação que é poderosa na vida de Saulo, discorrendo o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Saulo fica cego 3 dias. Ele não come durante 3 dias. Ele não bebe durante 3 dias. Acontece tudo aquilo que o Senhor havia de falar, de acontecer. E sabe o que é interessante? O Senhor Jesus aparece para um homem em revelação chamado Ananias. Ele diz assim, no verso 11 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele estará orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha os detalhes. Olha os detalhes. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ou seja, a visão de Saulo só voltaria a ser restabelecida a partir disso. Aí olha o que Ananias fala. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito, e aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos a quem invocar o teu nome. Aí olha o verso 15, coisa maravilhosa. O Senhor disse para ele, vai, porque para mim é este um vaso escolhido. Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. E assim é comigo e contigo. As pessoas têm que ver essa diferença. As pessoas têm que ver o Rafael antes e o Rafael depois. As pessoas têm que ver o Ademilton antes e o Ademilton depois. As pessoas têm que ver o Eric antes e o Eric depois. As pessoas têm que ver o Alan antes e o Alan depois. Para quê? Para mostrar que você é o bambambam? Não. Para mostrar que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Deus faz assim, irmãos. Eu não faço mais as coisas que eu fazia antigamente. Que nessa noite você entenda e busque em Deus isso. Senhor, me ajuda a melhorar. Porque sozinho eu não consigo. A gente é humano. A gente não consegue. Por nossas forças a gente não consegue. A gente é falho. Que nessa noite você entenda. Eu falei que seria rápido e já estou terminando. Que nessa noite você entenda, queridos, em nome de Jesus, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você mostra para o Senhor o quanto você é fraco, o quanto você é disponível ao Senhor, o quanto você quer mudança, o quanto você quer de verdade não ser mais essa pessoa que você tem sido até hoje. Se você reconhece as suas falhas, o Senhor sabe das suas falhas. Só que Ele quer que você reconheça isso. Só que o Senhor quer que você abra a sua boca e diga isso. Senhor, eu sou falho demais. Me ajude. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.